Vamos lá, pessoal, mais um DCcast aqui, conectados e conectadas, com muito Coraction. Para quem não sabe o que Coraction é, em latim, coragem, para que a gente falar tudo sobre essa agência de marketing, né, que a gente está conhecendo aqui hoje no DCcast e falar um pouquinho desse mercado. Marília, né, e Nino, obrigado pelo a presença aqui, pelo ter aceitado o nosso convite, né? A gente esteve lá em Natal conversando e tive a oportunidade agora de nos encontrarmos aqui devido a um evento que eu quero saber um pouquinho também do evento. Vocês passaram aqui, estavam lá nos top 10 lá da turma do Érico Rocha ali, para fazer um trabalho lá, e a gente quer saber também. Mas eu vou começar já com uma pergunta bem, vamos dizer assim, polêmica para quem já está começando aqui no DCcast. É como, né, cada um em, em áreas muito diferentes, mas como uma advogada muda de carreira totalmente e um lutador de artes marciais vira uma agência de marketing, coisas totalmente diferentes aí. E onde que foi a loucura aí? Tipo assim, cara, agora eu quero mexer com marketing. Eu queria que cada um contasse aí a trajetória até os dois se encontrarem para a galera conhecer um pouquinho desse rumo aí. A gente poder depois sim entrar no marketing. Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme poder estar aqui contribuindo, falando principalmente sobre marketing digital, que hoje é uma grande paixão. Acho que já virou amor, né? Depois de 2 anos, a paixão acaba vira amor e hoje faz parte, sim, das nossas vidas. Foi muito boa a nossa conexão lá em Natal presencial. Rápida, né? Mas foi bem tensa, legal. E hoje poder estar aqui de forma digital para trazer um pouco da nossa história, do nosso conhecimento, para colaborar com pessoas. E assim, de fato, foi uma loucura, porque a gente fala muito que para estar no mercado digital você tem que ter um pouco ou muito de loucura, que é um mercado que ele traz muitas surpresas e é bem intenso. Então, eu advoguei durante mais de 10 anos na área trabalhista e já vinha aí de uma carreira que estava estagnada, sem expectativa, e junto com Nino, que na época tinha uma academia de artes marciais, nós percebemos, tanto eu que eu precisava mudar de carreira, que aonde eu estava não ia me levar para onde eu queria, e ele já não conseguia mais dar conta eh, do mundo físico ali que ele vivia, então a gente decidiu mergulhar no mercado digital. Estamos aí desde 2018, não? Desde 2018. Não, eu tô dizendo, no meu caso foi diferente, né? Marília, ela estava 10 anos no escritório de advocacia, então ela zerou todas as demandas que tinha lá e ficou meio que fazer o que agora, esperando o trabalho e tal. E eu estava super lotado de trabalho na academia. Eu dava aí aula de 6 da manhã às 11 da noite e precisava escalar aquilo de alguma maneira para ter uma melhor qualidade financeira de vida, para poder trabalhar menos, poder proporcionar mais convívio com a Marília, com as minhas filhas, com tudo. E enxergamos juntos no digital um crescimento, algo que pudesse nos prover daquilo que estávamos procurando, entendeu? Então, assim, foi bem o nome da agência mesmo, foi coragem, né? A ação aí que teve que partir do coração. Então, Marília teve que queimar pontes, né, ao sair da advocacia, e eu tive que queimar pontes também para largar a paixão da minha vida, que sempre foi a luta, não largar, mas me afastar como professor. Né? Eu continuo treinando, dou aula, mas agora é por prazer. Gente, mas quanto que é o momento, quero saber assim, que momento que aquele momento assim, cara, agora tá na hora de mudar, não aguento mais. Assim, para cada um, essa pergunta vai para os dois, assim, qual que é aquele momento assim, não aguento mais. É uma transição que aconteceu, foi uma decisão assim, agora eu não quero mais e já vou começar a ver outra coisa. Ou foi acontecendo? Explica aí a história. Eu sei de um momento encontrou os dois, né? Para formar a agência. Isso. No meu caso, foi acontecendo, né? Veio aquela. A gente fala muito de você estar em uma zona de conforto na sua profissão, quando na verdade eu descobri que eu estava numa zona de desconforto, sem expectativa de crescimento, já sem acreditar muito também
numa advocacia onde não dependia do fato de eu ser muito boa, do meu cliente ter um direito bom, para eu conseguir a justiça ali. Isso aí muitas vezes me deixava muito frustrada como advogada. E a questão também financeira, que eu não ia conseguir ter uma independência financeira estando no escritório que eu estava, trabalhando como empregada. E a gente precisou, assim, de Nino veio, Marília, tem isso aqui no digital, e trazia umas assombrações, sabe? Qual foi a primeira sombra? Literalmente me salvou. Quase que eu caio na mão de um especialista errado para ser expert na minha área, na área de lutas. Então, quase que eu caía numa furada. E eu cheguei para ela como se aquilo ali fosse A a mina de minha ouro. boia de salvação que vai me dar o futuro que eu quero. Eu comprei a ideia. Eu caio muito fácil, né? E ela é o lado racional da coisa. E isso, assim, é uma coisa que é muito importante para quem entra no mercado digital, principalmente hoje, ficar ligado que as pessoas que vão para o digital, elas podem falar qualquer coisa, que é muito fácil. Você liga uma câmera, você fala o que você quer, promete ser milionário devendo uma fortuna. Então, assim, Muito disso. tem muito. Então, eu sou aquela pessoa que eu escuto o que as pessoas fazem e não o que elas falam, né? Então, assim, você não pode me dar um conselho amoroso se você não é bem-sucedido na sua relação amorosa. Você não pode me dar um conselho, para mim, financeiro, se você não tem sucesso financeiro. Então, ele veio com isso e aí quando eu fui ver, eu disse, não, isso aqui, cara crachá não tá batendo. E aí veio a grande oportunidade de a gente entrar no Fórmula de Lançamento de Érico Rocha. Na época era um investimento alto, de R$ 8.000. A gente nunca tinha feito um investimento desse. E O investimento mais alto tem sido R$ 2.000 num aparelho celular. E aí, o que é que aconteceu? Veio aí os presentes de Deus e eu recebi um honorário que eu atuava há mais de 5 anos em uma causa, exatamente no valor que a gente precisava para conseguir investir. E aí foi, de fato, um ato de coragem da nossa parte e a confiança de que só dependia da gente fazer o que precisasse para que a gente conseguisse os resultados que a gente desejava. Claro, estando no ambiente certo, com o mentor certo, com as pessoas que de fato têm resultado e não só falam. Então, aí foi nesse dia, que é um dia histórico para a gente, que foi em agosto de 2018, que a gente fez esse grande investimento. Eu fiz escondido, ninguém sabia. Assim, eu acho que se eu contasse ali a meus pais, eles. Você tá ficando doida. Com certeza, depois eu até recebi a ameaça de ser. Já já eu conto essa parte da ameaça. De fato, o digital, ele chegou na vida da gente logo após um período conturbado que o Brasil todo viveu, que foi a época das pirâmides, né? Tem um monte de coisa de pirâmide. Então a gente entrou meio que, será que isso não é uma pirâmide? Cheio de medo, cheio de coisa, porque assim, não entendíamos nada de digital. Aí, não, vamos entender aqui como é, vamos estudar, vamos a fundo, tal, e viu realmente que fazendo bem feito, com honestidade, com princípios e com valores, você consegue ajudar a vida de muita gente. Porque, por exemplo, hoje a gente trabalha com educação. Então, a educação, ela salva, porque trabalhamos com médicos e os nossos especialistas, eles tapam lacunas existentes no sistema educacional. Então, você imagina que um médico, por exemplo, ele paga uma cadeira de 12 horas de farmacologia durante o curso de medicina. Então, imagina o gap que tem aí de conhecimento. Aí você pega um especialista na matéria e faz um curso com ele de 60 horas. Legal. Né? Então, é aí que é esse lado que a gente Também uma galera toda com isso. especialista ali que às vezes está sendo mal utilizado, pode potencializar a vida de outras pessoas que estão no mesmo Com segmento. certeza. Um exemplo claro, o cidadão, ele entra na faculdade, vamos lá, medicina de novo, ele se formou em medicina. Ele não sabe gerir uma clínica, ele não sabe vender, ele não sabe lidar com a logística de ter uma empresa. Por quê? Porque a faculdade não ensina isso. Então ele vai para o digital, no digital ele encontra alguém que o influencia
sanando essas dores e oferece para ele uma mentoria, um curso online, um programa de acompanhamento. E é nessa esfera que a gente trabalha. A gente trabalha nos bastidores do digital. Mas aí é como ela falou, o digital você tem que saber bem onde você está pisando. Tem uma frase que a gente ouviu aí nas mentorias que a gente fez com o Leonardo Aguiari, que ele foi muito categórico. Pessoal, o digital é cheio de verdade absoluta. Que de absoluto não tem nada e muitas vezes nem verdade é. Então é bem isso. É verdade. E um dos nossos propósitos dentro do mercado digital é fazer o barulho dos bons. Porque tem muitos profissionais que são muito, muito bons e não têm, né, a coragem de estar ali em frente às câmeras. Às vezes ainda tem alguns que nem acreditam que é possível fazer isso de forma digital. Claro, a pandemia ajudou muito e acelerou a entrada para o mercado digital, mas nossa missão é essa, é fazer o barulho dos bons, porque os maus estão aí, porque os bons estão calados, né? Então, hoje, nós trabalhamos na agência principalmente com médicos e advogados, e são profissionais que muitas vezes têm ali cerca de 40, 50 anos, têm muita autoridade no mundo físico, agenda lotada, transformam várias vidas, e aí a gente traz ele para o digital justamente como uma forma de poder compartilhar o conhecimento e transformar, assim, tanto a vida dele, do profissional que está ensinando, como a vida de quem a gente consegue alcançar e impactar. Então, hoje é um trabalho que a gente tem que alimenta a nossa alma, sabe? Porque você sabe que o poder que a internet tem de escalar e de alcançar e poder fazer isso, melhorando a qualidade dos médicos, a qualidade dos advogados, dos dentistas, dos profissionais, é realmente algo que faz muito sentido para que a gente possa, muitas vezes, passar semanas e semanas trabalhando 16, 18 horas por dia, e de fato exige muito, ao mesmo tempo que dá liberdade, a gente também Isso não é romântico, tá, né? pessoal? Isso não é A romântico. gente desromantiza muito, porque tem uma gíria muito conhecida que é o 6 em 7. É você faturar 6 dígitos, que é a partir de R$ 100.000, em 7 dias. Muitas pessoas prometem isso como se fosse caldo de cana. E outras falam que isso é impossível de acontecer. Não acontece. Muitas pessoas que a gente conhece têm esse resultado. Nós já tivemos esse resultado várias vezes. Mas ela também exige muita entrega, muito trabalho, muita dedicação, tem erros, tem acertos, e de fato quem é que alcança? Quem é constante e quem não desiste. Concordo. Tá falando sobre isso, né? Sim. Até podcast está falando, né? Eu iniciei o podcast há tem um tempo, mas até para criar um conteúdo, criar uma constância, uma disciplina, não é fácil, né? Então, acho que hoje é um projeto pessoal que eu até divido aqui a mesa com o Henrique Bartelli. A gente tentar trazer mais conteúdo. Assim, queria, se pudesse, eu fazer isso um canal para todo dia ter bate-papo, porque é muito bom, você aprende muita coisa, né? Mas você tinha comentado alguma coisa, você tinha um caos aí que que você ia contar um pouquinho antes dele falar, de uma situação. Da ameaça? Foi porque eu estava um dia já estudando, né, o marketing digital, já tinha começado a pandemia, então estava todo mundo em casa, eu já tinha saído do escritório, e aí saiu uma publicação. E eu estava na casa da minha mãe, na época eu morava com ela, e eu falei, eu quero olhar logo todos esses processos que eu tenho para eu encerrar tudo e parar de advogar. Eu quero me dedicar só ao mercado digital. Daí minha mãe ficou maluca, ela, ela fez, como é? Você vai largar a advocacia para fazer esse negócio aí? Aí eu vou, não, mãe, já larguei, tô só esperando acabar as ações que ainda estão em andamento. E aí ela fez, me dê o seu diploma, que eu vou rasgar e vou lhe internar no hospital psiquiátrico. E aí no dia eu lembro que eu falei para ela, mãe, eu não vou lhe dar o meu diploma porque eu não sei onde é que tá. E aí, com o tempo, ela até vendo a quantidade de trabalho que a gente tinha. Minha filha, descanse e tal. Aí ela, eu nem entendo isso que você está fazendo. Isso vai lhe levar para algum lugar.
E aí vieram os resultados. E com os resultados, O louco passa a ser gênio, né? É engraçado, às vezes que a coisa acontece. E aí a gente, o caso da agência Corático é isso, é porque a gente precisa de atos de coragem diariamente. E hoje ela faz, até hoje eu não entendo direito o que é que você faz, minha filha, mas eu sou muito feliz porque eu vejo que você está feliz e que você está bem, porque no final das contas é o que os pais da gente quer, né? Sim. E o direito voltou, né, professor? E aí, Olha só que coisa louca. Aí vai e volta, e volta de novo. Explica aí. e aí o que é que aconteceu? Abandonei o direito, pronto. Parece que eu tirei um caminhão das minhas costas e comecei. Seu direito não mandando você. Aí eu me apaixonei pela gestão de tráfego dentro do mercado digital e até hoje é, de fato, todas as profissões que tem aqui eu mais gosto. Mas como a gente começou a crescer e como a gente começou a faturar, a gente começou a precisar de contratos. Sim. Os contratos para quê? Para que garantisse ali uma relação, uma segurança na relação que a gente estava criando, para que a gente tivesse alinhamento de expectativa, para que a gente tivesse clareza do que estava acontecendo. Porque um dos grandes erros que acontecem até hoje é que as pessoas se juntam no mercado digital e fazem assim, vamos fazer uma parceria? Aí faz, vamos. Aí qual é a primeira coisa, Nina? Quantos por cento para cada? Aí faz 50% para mim, 50 tá bom, né? tá, né? Pronto, vamos. Fechou. E aí, Essa mão. Só que às vezes os 50 não fecha, né, a conta. isso é só o início do caos. Desse contrato, só um contrato, tem um nome específico, contrato de Hoje, esse contrato para as parcerias é um contrato de coprodução. de coprodução. Onde normalmente onde você pega um especialista Uhum. e um lançador e existe uma coprodução entre eles. Mas dentro do mercado digital tem o contrato de prestador de serviço, tem o contrato de empregado, tem também a questão que é muito forte, que é do registro dos direitos autorais, registro de marca, tem a questão dos termos de política de privacidade, da política de cookies. É muita coisa. Registro de conteúdo. É mesmo? No Brasil existe a cultura de roubar conteúdo alheio, né? O pessoal não sabe que isso é plágio. Se fosse o registro da marca. Isso, É só que do conteúdo. Além da marca, você também registra o Porque tem muita conteúdo, gente né? fazendo, né, o uso de conteúdo que não é Isso. dele, falando que é, né? Isso. E aí você faz o registro dos direitos autorais sobre aquele conteúdo. E tem uma coisa que é muito bacana, que as pessoas, às vezes, o lançador, o estrategista, ele acha que o conteúdo ele é só do especialista. Mas muitas vezes o lançador, ele é quem cria toda aquela estrutura, quem incorpora aquele conteúdo que o especialista faz o download. Então existe aí o direito autoral moral e o patrimonial. Então, você pode registrar o conteúdo em nome do lançador e do especialista. Cara, bem complexo o negócio. É. Complexo. Contrato de coprodução. Aí você vai explicar isso, explicar isso pro juiz. O juiz pega lá, um contrato de coprodução, nunca vi isso na minha vida. 60, 70 anos juiz ali. E assim, o que é mais Mas interessante... só uma pausa assim, mas vocês já estão na área? Isso daí já existe uma legislação própria, ainda está em desenvolvimento? Como que está sendo feito isso? Porque se a gente for colocar assim, não é tão antigo, né? É um pouco recente algumas coisas. Tem coisa que, se brincar, está se discutindo ainda, né? Em termos do direito, vamos colocar. Isso. Já existe legislação que fala do direito digital, mas ainda não existe de uma forma tão específica. Então, tem algumas jurisprudências que estão sendo criadas, e aí, por exemplo, acabou que eu precisei atuar de novo no direito do trabalho dentro do digital. Por quê? Porque eu tive um cliente que estava tendo o curso dele pirateado e me procurou. E aí a gente fez o registro do curso dele e faz o combate também ostensivo à pirataria, que é para derrubar todo o conteúdo que está sendo ali pirateado. E aí eu me encontrei com ele em um evento presencial. Tudo bem, ele mais ou menos. Por quê? Acabei de receber minha primeira reclamação trabalhista. Aí eu não atuo mais na justiça, né, em nada judicial. Tudo meu agora é extrajudicial. E ele fez, você tem alguém para me indicar? E aí eu fiz, não tinha um advogado que entendesse do digital, quanto mais da área trabalhista. E aí eu fiz, eu vou atuar para você. Acabei atuando. Tem contrato? Não, não tem. Quando você tem um contrato, você tem uma grande oportunidade do seu contrato ser lei para o juiz, porque é o que vai reger ele. E aí, quando você tem um contrato, a gente acaba também, nesse momento, sendo responsável
pelo que vai surgir aí dentro do judiciário com relação ao mercado digital. Porque, para você ter uma ideia, a gente conseguiu a total improcedência de uma reclamação trabalhista. Isso por si só já é muito difícil, porque a justiça ela tende a proteger mais o reclamante. E como foi? Ele disse que tinha uma jornada de domingo a domingo, que trabalhava mais de 8 horas por dia com exclusividade, e aí por causa do conhecimento que a gente tem dentro do mercado digital, de todos os sites e plataformas, eu vi um site onde eu conheço que os designers, eles apresentam os portfólios dele, e aí eu verifiquei que nos últimos 12 meses ele tinha prestado serviço para mais de 200 clientes. Era exclusivo. Então, na hora que eu consegui comprovar isso, o juiz falou, é impossível que você trabalhe esse tempo e ainda atenda 200 pessoas, e aí a gente conseguiu. Então, existe sim a lei, mas ela também fala mais de questões relacionadas a, por exemplo, eu perdi a minha conta, como é que eu faço para recuperar? Do que, de fato, das relações, da peculiaridade da relação que existe, também tem LGPD, exato. Então, esses contratos hoje, de uma forma personalizada, muitas vezes ele acaba sendo a própria lei do produtor, do infoprodutor, por isso que é tão importante. E o que eu ia dizer que é bem intrigante é que hoje já está se tendo mais um nível de consciência com relação a isso. Mas a minha atuação em distrato, ela ainda é muito maior do que em contrato. É mesmo? Porque as pessoas se juntam sem um contrato, faturam alto, a relação acaba, e agora? Quais são os ativos? Os ativos digitais. E o distrato aí acaba que você, como você não tem nada regulado, você tem que ficar discutindo o que tem para depois colocar no papel para depois discutir o que vai O dividir. distrato é um divórcio no cenário de guerra. É isso. É a causa total. Cara, é muito nichado, né? Isso, porque o distrato ele vai dizer com quem ficam os ativos digitais. Você constrói patrimônio, você investiu aqui na sua infraestrutura toda. Imagina que você fez isso em coprodução com alguém. Para quem vai ficar a infraestrutura? Não, vamos vender tudo. Ok, como vai ser dividido isso? No digital acontece de você faz um lançamento, fica tanto pela Hotmart, Eduz, ou que você usa para fazer pagamentos mais comuns são essas, e dinheiro que está na conta, como é que vai ser dividido? Ah, tá, isso aí é objetivo, eu tenho X, eu tenho R$10 na minha conta, é 5 para mim, 5 para você, se for no 50-50, ótimo. Mas vamos lá, você tem um canal de YouTube com 100 mil seguidores, que já monetiza, que eu já posso fazer publicidade lá, que eu já tenho tudo. Para quem fica isso? Como dividir isso? Fica para o especialista, que é a frente, que é quem está ali no canal regendo, ou fica para o estrategista, que fez toda a estratégia para o canal crescer, com a audiência correta, com isso tudo. Então, no distrato é onde ela entra. É que eu fiquei conhecida. Eu fiquei conhecida como advogada de divórcio digital. E aí, assim, com o conhecimento tanto do lançador quanto do especialista, a gente consegue transitar e comunicar, eu consigo me comunicar com eles, para quê? Para que se chegue em um acordo. E é o que eu falo, tem um perfil muito conciliatório nesse sentido, e o combinado não sai caro para ninguém. É você abrir mão de um pouco para ter outro. E aí, 100% das vezes que eu atuei, a gente conseguiu encerrar distrato, onde ambas as partes estavam satisfeitas, sabendo que estava ganhando um pouco e perdendo um pouco. Mas é bem mais desgastante. Sempre falo que o ideal é o quê? Você fazer um contrato na hora que está todo mundo visualizando um futuro próspero. E não quando você já está numa hora ali que existe uma frustração, né? Coisa interessante, né? Mas antes de fazer essa pergunta, porque o mercado, a gente está falando de nicho, né? Que, assim, tudo hoje permite, né? Acho que o digital permite você nichar de uns nichos que você não acredita, né? Nem imagino. Conversando com o Nina aqui, nicho para ensinar pessoas. Eu vi um que a menina ela fazia. Seu, que a gente falou no almoço. O meu, ensinar cadeirantes. Artes marciais para cadeirantes. Muay Thai para cadeirantes. Olha só o nicho disso, gente. Paraplégicos e tetraplégicos. Mas voltando para o seu nicho, que eu acho que é interessante, e eu acho que é um nicho que as pessoas não se preocupam. E eu te falo até que a gente aqui, avaliando alguns cenários, também já aconteceu uma situação assim,
não se preocupou com isso, porque eu acho que a maioria fala assim, vamos ver se vai dar certo Isso. e depois a gente vê como que faz. Mas esse ver como que faz nunca chega, né? E aí o negócio cresce e o bolo vai acontecendo. E aí custa caro. E aí acontece alguma situação que já está o negócio rodando, tem que mudar. Mas para quem está não vou dizer nem iniciando, né? Eu acho que eu vou até fazer uma pergunta mais ampla. Qual o momento de fazer esse contrato, né? Que você falou que esse momento de fazer o contrato de coprodução é sempre no início? Você acha que tem que esperar um pouquinho mais para poder ver as habilidades de cada um? Qual que é a sua sugestão para quem está precisando desse tipo de... Certo, é no início. No início, antes mesmo de começar a trabalhar. Assim como na vida real existe contrato de experiência, você faz o contrato ali de experiência que ele pode durar até 90 dias. Existe também o contrato teste de coprodução, que é o mais indicado para quem está iniciando. Por quê? Porque como o mercado digital ele é muito dinâmico, em 90 dias muita coisa também pode mudar. Inclusive, você pode ter muito faturamento, você pode acabar decidindo não mais fazer aquela atividade, mas juntos contratar um prestador de serviço, por exemplo, para fazer a edição dos vídeos. Então, você passa 90 dias ali no campo de batalha, no máximo 120, com um contrato de coprodução teste, e aí depois você faz um contrato de coprodução onde tem um realinhamento, se traz ali toda a situação, o cenário, e aí a gente consegue fazer cláusulas ainda mais condizentes com a realidade, porque você já foi para o campo de batalha. Então, o ideal, de fato, é você já ter um contrato antes de começar. Por quê? Porque ele vai trazer, inclusive, clareza. Se a pessoa já sabe, já tem conhecimento, domina o modelo de negócio, vai lá e formaliza isso. Se não tem, eu consigo trazer para elas muitos pontos cegos que não são nem discutidos na relação. Por quê? Porque a gente sabe como é que funciona a mecânica do digital. Então, o contrato, eu até falava muitas vezes que ele é um dos responsáveis para fazer a sua empresa crescer. Mas hoje eu percebo que o contrato ele é um dos grandes responsáveis por ela não destruir, por ela não quebrar, por ela não acabar. E aí... E qual que é o mais, assim, você que está nesse nicho, qual que é o que mais você observa que gera desavenças, assim, quando... É também a parceria entre especialista e lançador. Acho que é entrega de conteúdo, né? Entrega de conteúdo, geralmente. Por exemplo, a pessoa chega para mim, um lançador, e faz, não, eu não consigo faturar e o meu projeto não anda porque o especialista não grava conteúdo. Você tem contrato? Não, mas o que é que um contrato ia fazer? Um contrato é só um papel, eu já ouvi isso. No contrato você coloca uma cláusula que ele vai precisar separar 2 horas do dia dele por semana para produção de conteúdo. Pronto. Mas olha só, o pessoal se compromete até, né? Porque eu já vi problemas em relação a essa situação aqui de pessoas que a gente conversou e teve isso daí, né? Claro, é o alinhamento de expectativa, é a obrigação, é o compromisso que gera a ação. E se não cumprir, aí tem as penalidades. Tem as penalidades, porque você está descumprindo e aí vai errado, né? Exatamente, e aí você decide até o que é que vai ser uma notificação, já vai ser a aplicação de uma multa, se tiver reincidência, vai ser o próprio distrato. Tá tudo combinado. Por quê? Porque você também precisa trabalhar a sua frustração de expectativa na hora que você não tem um contrato. Sim. Quando você tem, você faz, tá aqui. É o combinado, é o acordado e precisa ser cumprido. E olha só, a produção de conteúdo, ela dá problema de fato, porque o especialista faz, eu não tenho tempo, eu não vou fazer. Mas, por exemplo, a gente está aqui conversando já há um bom tempo sobre digital, produzindo um monte de conteúdo massa, numa conversa leve, de um jeito bem descontraído, sem linguajar difícil, americanizado, ou o que seja. Isso é produção de conteúdo. Então, hoje eu falo para todos os meus clientes, tenha um programa de podcast, tenha o seu horário reservado semanal para ir lá e bater um papo de 2 horas com alguém da mesma área, com um aluno, Por quê? Porque podcast hoje é a melhor maneira de se produzir conteúdo dentro da sua área, porque ele sai de maneira espontânea. E o Brasil também é um dos países que mais consome o podcast. O Brasil é um dos países que mais consome. Eu acho que é se eu não me engano, exatamente. Top 5 no mundo.
Pô, que legal. E você tinha colocado um ponto aqui, uma curiosidade minha, né? Que você falou um negócio aí, achei interessante. Quando termina um distrato, tem o especialista e tem, vamos dizer assim, a agência que Que é um lançador especial. especialista, lançador e especialista. Vamos colocar com essas duas personas. Quem que é o dono você deu o exemplo dos 100 mil seguidores. Vou pegar sei lá, no Instagram 100 mil e 100 mil no YouTube. Quem que você acha o dono do negócio? É sempre especialista? Assim, quando você falou assim, não, mas especialista é achar que ele é dono daquilo ali. Então, o contrato vai fazer você ter certeza ao invés de achar, certo? Sim, porque a maioria, vamos dizer, a maioria, como não tem contrato, eu sei que dessa cast aqui vai bombar aí, porque a maioria não tem contrato, eu sei. Então, assim, na hora que existe um contrato, até para quem fica o ativo, ele pode estar condicionado ou não. Por exemplo, você é especialista e eu sou lançadora. Como é que encerrou esse contrato? Foi por culpa sua? Foi por culpa minha? Foi sem culpa de ninguém, mais um acordo da vontade das partes? Só um quis, sem o outro da causa? Como é? Então, até pela forma como se encerra um contrato, também é definido os ativos. Por exemplo, você é dono de um curso, especialista, e eu sou sua lançadora. E está dando muito bom. E eu estou fazendo o meu trabalho bem feito, você o seu, e a gente já faturou muito. Isso já aconteceu com a gente, tá? E aí, Legal. quando nós nos encontramos para fazer uma reunião para definir o próximo lançamento, você chega para mim e diz assim: Marília, eu não quero mais atuar no digital. Eu cansei. Eu não quero mais produzir conteúdo. Aí, como é que fica? Eu estou trabalhando, eu estou gerando O resultado, negócio está vendo bem? eu estou fazendo a minha parte Tem esse planejamento de crescimento daquele por 2, 3 anos. Nossa. e você não quer. Nesse cenário, nos contratos da gente, por exemplo, eu fico com o direito de comercializar o infoproduto por 12 meses, ficando com todo o faturamento que vier dele. Legal. Por quê? Porque você simplesmente quis parar. Mas aí você tem a chance de dizer assim, não, mas é minha cara, meu rosto e eu não quero. Tudo bem, você me paga uma indenização, que aí a gente também ajusta na hora do contrato, referente ao percentual, que tanto pode ser um valor fixo, como pode ser algum valor referente ao faturamento que você teve aí, por exemplo, nos últimos 12 meses, 6 meses. Então, essa questão de para quem fica, também tem, ó, eu trabalho com você é meu especialista. Agora, independente da forma que rescindir, eu não aceito que o meu canal do YouTube, que o meu canal do Instagram fique para você. São meus e é inegociável. Tá certo? Tá certo. Sim, legal. Porque o inegociável foi negociado. Sim, legal. Eu entendi. Entendeu? Então, não existe uma regra. Qual é a regra? É o acordo das partes. Então, você precisa primeiro conversar sobre isso, que é o que as pessoas não fazem, e depois formalizar essa conversa, analisando todos os cenários. E aí, eu falo muito qual é também a grande magia de poder atuar nesse mercado digital. É que eu transformo problemas em cláusulas. Sim, Meu cliente vem com um problema, eu transformo em uma cláusula. E os contratos estão vivos porque os próximos eles já vêm mais robustos. Eles já vêm com cláusulas que foram problemas do meu cliente anterior. Se você quiser, você não precisa responder, mas eu vou perguntar. Se eu não responder, ele não responde. Mas nesse caso específico, a pessoa mudou, você já tinha um contrato definido? Isso é cláusula ou não? Então, A gente faz um corte, se não quiser, você Não, vê. Salvou a empresa. foi esse contrato que salvou a nossa empresa. Olha, E que legal. foi o primeiro contrato que eu fiz. Nossa, que legal isso aí. Por quê? Deu certo. Porque nós estávamos no mercado digital, não tinha abandonado o direito para mergulhar no marketing digital. E a gente começou a crescer e teve bom faturamento. E aí vem, né? A advogada que existe aqui, a gente precisa de A segurança. advogada não saiu de você. Não Eu sei que você sai. tinha saído da advogada, mas Graças a Deus também o especialista ele passou a dar sinais, né? Ele começou, eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso. Aí ela fez, precisamos colocar no papel. Porque assim, a conversa sempre foi um dos pilares fundamentais da minha vida para tudo. Eu acredito que a conversa, o diálogo, ele resolve 99,8%
das situações, porque muitas confusões que a gente tem é justamente por falta de diálogo e de conversa, né? E o contrato não deixa de ser a formalização de uma conversa. Claro que com a orientação de quem conhece do assunto. E aí a gente precisou, eu vi a necessidade que eu tinha que ter um contrato. Procurei na minha cidade os advogados, os melhores advogados contratualistas que eu conhecia, e nenhum deles conhecia do mercado digital. Foi assim que nasceu. Nasceu uma dor. Aí eu procurei, fiz reuniões, porque eu sempre atuei no direito penal e trabalhista. Então, direito civil não era uma área que eu atuava. Aí eu percebi que seria muito mais fácil eu aprender o direito específico para essa área do que ensinar alguém tudo que acontecia dentro do mundo digital, da loucura que era o mundo digital. E aí eu estudei muitos dias e passei muito tempo para elaborar esse contrato, entendendo tudo que a gente vivia, tudo que a gente passava. Foi o meu primeiro contrato. E alguns meses depois, esse especialista nessa reunião disse que não queria e a gente ficou com a cara assim. Mas, na época, eu fiz tudo bem. Só que havendo uma rescisão, por sua vontade, sem erro da causa, você tem uma multa de X para me pagar. Aí ele fez, tá certo, eu pago. Não teve discussão. Ah, legal. Tava todo. Nós somos os adultos. A gente ainda chegou numa negociação de um valor um pouco menor do que estava lá. Foi tudo amigável, foi ótimo. Inclusive, a gente aí até hoje ainda recebe indicações dele. Todas as parcerias de gente que se encerraram. E ele foi para uma nova agência depois. Engraçado, ele cansou, aí depois voltou, né? Retomou, viu que tinha muito futuro. E ele foi para uma nova agência. Essa agência entrou em contato com a gente fez toda a migração de processos, de páginas, de tudo, explicou como funcionava, qual era o comportamento da audiência dele. Por quê? Porque houve comunicação. Legal. E é muito bom, assim, porque na hora que eu digo para as pessoas que o contrato salva, é verdadeiro, porque ele já salvou a nossa empresa. Porque foi por causa desse dinheiro da multa que a gente recebeu, na época a gente estava só com ele de especialista, que a gente teve tempo de se reorganizar, se reestruturar e captar novos especialistas. E conseguiu o melhor expert que temos até hoje. Até hoje. Desse dia até hoje, a gente continua com um especialista que é fiel, que cresce, que abraça, que vai tudo. E isso a gente está falando da situação de coprodução. A gente nem falou de sociedade. A cooperação é o noivado, a sociedade é o casamento. Sociedade. Porque aí vem um contrato de um termo de acordo societário, né? Exato. E as pessoas normalmente elas fazem no digital um contrato feito ali por um contador registrado na junta. E esquecem que tem que ser. Não vale. Só tem lá assim, como se diz, o capital social ali, que não representa o que você. Não tem capital intelectual, não tem nada. Eu acho que não precisa nem falar muito sobre isso, né? A gente faz aqui também nas nossas empresas. Exato. E aí a gente hoje, mas, por exemplo. Dessa parte eu conheço um pouco, mas assim, realmente. Mas tem uma parte societária que depois vai entrar. Né? Claro. E essa ainda. Não é essa. Deixado o negócio. E aí, nesse caso, o ideal de fato é que você faça um contrato de sociedade também depois de pelo menos um ano. Porque você não já começa casando. Nem dá para você entrar numa sociedade de uma forma aventureira, né? Ali com um contrato social feito somente por um contador. Você fica com um contrato teste, né? É aquela ficada. É melhor paquerar, aquele namoro. Depois você noiva com a produção e depois você casa com sociedade. É bem isso, é a paquera, a ficada, o namoro, o noivado, o casamento e o divórcio, que pode ser litigioso ou consensual. Advogado aí, não. E hoje, essa mesma oportunidade que existe para o advogado atuar, existe também para o contador. Porque aí é outra dor que se encontra no digital, são contadores especialistas no mercado digital. E hoje, para você ter ideia, a Hotmart, né, que é a maior plataforma de vendas e cursos online no Brasil, ela fechou 2024 com 50 bilhões em movimentação. Foi a primeira transação internacional que custou 23 bilhões de reais. Ou seja, é um mercado que Samerage que falou, né, nas mentorias que a gente participa, que o digital hoje, o pessoal faz, tá saturado. Não, o digital hoje ainda está no prefácio do livro.
Não chegou nem no primeiro capítulo. O que você vê, então? Assim, eu às vezes, eu, eu tenho essa sensação que está acontecendo essa saturação, mas é bom a gente falar isso daí. Eu queria aprofundar mais isso, que vocês estão diretamente ali, mas mudou. Eu sei que mudou muita coisa. Hoje você não faz um lançamento tão Não, fácil como que é muito Que na dentro. verdade ele se profissionalizou, né? Mas não saturou. o que aconteceu foi o seguinte: hoje em dia todo mundo tem 5 cursos guardados na gaveta que nem assistiu. Verdade, concordo. Por quê? Porque a pandemia veio para ser, a princípio, 15 dias de lockdown. Então as pessoas iriam se preparar naqueles 15 dias, um mês, para voltar melhor para o trabalho. Aí todo mundo passou a fazer atividade física em casa, meditação guiada em casa, atividade física, se preparar até para o próprio trabalho, aprendendo novas técnicas. E a pandemia antecipou a mentalidade do brasileiro para o ensino à distância, o EAD, que já é comum fora do Brasil, durante a pandemia. Então as coisas foram meio que atravessadas, você via, né? Live com câmera aberta, o cidadão indo no banheiro, dormindo enquanto estava tendo uma aula ali. As minhas filhas assistindo aula em casa, né, de fardinha, sentadinha na frente do computador. Então isso antecipou muito a, a, a mentalidade do brasileiro. Porém, trouxe muita gente mal preparada para o mercado. Então, venderam muito curso que não entregava o que prometia, venderam muita mentira, e isso daí deixou a audiência mais cética com relação ao consumo de curso online. É tanto que eu costumo dizer, a gente surfou a pandemia. Por quê? Porque já estávamos prontos quando a pandemia chegou. E viu muita gente chegar que já desistiu. O pessoal já voltou para onde estava. E a gente continua no digital. Sim, hoje em dia o lead está mais caro, os cursos estão mais difíceis de serem vendidos, porém, existe algo hoje que assim, eu, graças a Deus, consegui antever o movimento, né? O bom de quem está sempre estudando é isso, junto com ela. Nino, a tendência é high ticket. Que é o quê? Se você comprou um curso e não fez, existe um motivo para isso. Qual o motivo? Em algum ponto você teve dificuldade que lhe travou e você desistiu de fazer aquele curso. Aí é onde entram os programas de acompanhamento, as mentorias, onde tem que existir uma pessoa responsável por lhe conduzir até o final do curso. Então hoje, Acelerando o seu resultado. acelerando seus resultados. Então, hoje são os mentores, por exemplo, do maior programa de high ticket do Brasil, e todo dia a gente faz análise, todo dia a gente pega na mão de alguém e diz: você vai fazer isso, isso e isso, sua próxima ação de venda vai ser essa e essa, de maneira que a pessoa tem que preencher o checkpoint mensal de que fez. Ela tem que prestar contas do que fez e do que não fez. E se ela não fizer, ela é chamada a atenção. Porque você investe. Então você nota como está bem mais profissional, Sim. e consequentemente os resultados dela são melhores, e o LTV de quem vende curso aumenta, né? O LTV é o tempo, traduzindo, é o lifetime value, é o tempo de vida que a pessoa passa dentro da sua esteira, consumindo do seu produto ou do seu portfólio de produtos. Sim, verdade. Porque o digital, ele também permite a gente ter acesso a quem a gente jamais teria se fosse no mundo físico, né? Nós temos a oportunidade, assim, de ter os melhores mentores, os melhores professores na área que você quiser. Verdade, que às vezes você tem uma referência, né, que você fala assim, cara, nunca vou ter acesso, mas hoje você tem acesso porque ele dá uma mentoria. Isso. Eu tive a oportunidade de fazer, né, algumas e realmente, cara, tô com acesso do cara que você fica assistindo ali, ou se você tem uma referência como trabalho, ele tá me ensinando aqui um pouquinho no que ele aprendeu, legal. E no mundo, né? Não tem fronteira. Sim. Democratizou o ensino. Eu acho que chegou na pandemia, teve a situação, ficou muito online, né? Isso. Depois o presencial voltou com a força total. Que ninguém aguentava mais tela. Eu fiz online na época da pandemia também. Vou até citar o Christian Barbosa, que é um cara muito fera aí na parte de Produtividade, né, também. na produtividade, né? Tem 4.0 lá, eu fiz o curso com ele na época. GeoJ não era nem conhecido, ele deu o curso, né, ao vivo. Eu escutei, assisti a aula do GeoJ, ele ainda estava no começozinho da E você vê que o digital, ele é muito rápido, né? Sim. Que ele nem existia isso faz quanto tempo?
Verdade, foi o quê? A pandemia em 2020, né? Ele nem existia. Realmente, o Pessoal. PJ praticamente não E existia. agora? Eu falei, cara, não sabia nem quem que era. Eu falei, quem é esse cara aqui? Não, é um nadador e tal. Eu falei, nunca tinha ouvido falar. Mas falou bem, eu falei, pô, legal, cara. Esse é um conteúdo legal. Uhum. O Christian Barbosa, e teve vários outros. E a gente observa que acabou a pandemia, né? 2022, vamos colocar aí. E, na verdade, acabou de verdade de 23, que coisa, mas 22, vamos colocar. Puta, aí começou o presencial. E as pessoas querem ter isso daqui, né? Querem Não ter tem o jeito. contato. Querem ter o contato. É tanto que quase todos os nossos cursos que a gente oferece são híbridos. Tem que ser híbrido. Porque a base eu tenho que lhe fornecer de maneira que você possa estudar no seu tempo, no seu ritmo, que apareçam as suas dúvidas, que você possa tirá-las e tal. Mas eu tenho que ter 3 momentos por ano. Por exemplo, a gente vem para Brasília, a gente Natal, a gente vem para Brasília 3, 4 vezes por ano para encontros presenciais. Sim. E são encontros intensos, parece que todo mundo ali é amigo de uma vida toda, sabe? Você nunca viu a pessoa pessoalmente, mas você já é amigo. Conhece pela tela e quando encontra é abraço e confraterniza e E agradece. tem essa questão também muito poderosa no digital, que é o senso de comunidade, né? Se criam comunidades e aí você passa a viver aquela ambiência e tudo passa a ter sentido. Então, de fato, certamente o digital não está saturado, mas ele não é mais para amadores, é para profissional. E isso é muito bom para o profissional que é qualificado, que tem experiência e que ainda hesita em entrar no mercado digital. Porque se você é bom, tem autoridade, é capaz de ensinar aquilo que você faz, o digital é o seu lugar, que é onde você vai conseguir escalar. Mas você vai precisar aprender a influenciar pessoas com o seu conhecimento. Você vai ter que ensinar de maneira direta, você vai ter que vai ter que ter uma boa oratória para ensinar. Você vai ter que criar uma marca. E a primeira marca que, pelo menos lá na agência, que a gente fala muito, e é o que a gente acredita, né? Senão não faria, é o seu nome. Então, você tem que agir com princípio, com verdade, com coragem, porque a primeira marca que você tem que tornar forte é o seu nome. Se você parar para pensar há 10 anos, você não ia imaginar que a marca seriam os nomes das próprias pessoas, elas mesmas. Verdade, que a gente não tinha nessa referência de marca. Como é que eu sou uma marca, né? Você é uma marca. E o digital, ele faz isso. Você constrói uma marca em cima de quem você é, porque no final das contas as pessoas querem a solução que você gera para o problema delas e querem a conexão com a sua pessoa. Isso é verdade. Sabe qual é a marca número 1 do mundo hoje? Cristiano Ronaldo. É mesmo? Ele empresta o nome dele para marcas. Também acho que é o maior Instagram hoje do planeta, né? Também. Realmente, ele só estala o dedo. Imagina uma marca de um produto de esporte, qualquer um que ele coloca o nome. Perde o Red Bull, a Red Bull não coloca o nome dele. Por quê? Porque são esportes radicais. Mas você vê como a marca Red Bull é forte, você não sabe se é um energético ou se é uma marca de esportes radicais. Verdade, concordo. Né? Então, esse senso de comunidade também falou em Harley Davidson. Todo mundo, você já imagina aquela moto, aquela viagem na estrada, tudo. Então, construir marcas é importante, mas você sempre vai precisar de um nome forte para agregar a essa marca. Então, se pessoas conectam pessoas, né? Cheio desses jargõezinhos aí que vieram também com o digital, eu não sou muito fã deles, mas alguns são bem verdades. Eu não tá sempre pra gente ver, mas a gente tá indo no cronômetro, esse tem horário, tá, pessoal? Senão a gente fica umas 3 horas aqui, pessoal desse. Eu vi que você comentou ali que você começou como tráfico, né? Gestora de tráfego. Não, calma. Não? Pelo amor de Deus, trafegou. Pegou, gestora de. É porque. Saca aí, é onde que eu errei. Porque falando rápido, sai tráfico. Tá tráfico. Não, tô até. Inclusive, isso. Você é traficante. É piada. Informações. É piada interna. Inclusive, gente, na comunidade, né, dos gestores, sabe, quem nunca ouviu essa piada? Não tem ninguém. Eu já escutei aqui, eu queria pegar vamos dizer assim, esse profissional específico, né? Mas
com a IA, você não entende que, como está acontecendo com outras profissões, e vai acontecer com muitos mais outras, né? Eu estive viajando agora recente para a China, Estados Unidos, eu vi que está muito rápido, assim, a IA está fazendo a coisa andar muito rápido. Mas você não avalia que essa situação do gestor de tráfego vai ter uma situação que já está muito próximo de acabar esse tipo de profissional, não vai ter uma IA que faz isso de forma automática e não vai precisar mais dessa pessoa? Como vocês já estão testando alguma coisa? Ou eu estou falando só desse trabalho, né? Desse trabalho que virou uma profissão que pode acabar se tornando não mais uma profissão, mas um sistema que paga mensalmente e é um robô e não mais um ser humano que vai fazer. Ou vai ser uma empresa que vai ter essa ideia, né? Eu falo até, o exemplo que eu vou dar para ficar mais claro é né? O pessoal talvez não saiba, mas vocês já são mais próximos da minha idade, mas aquele guia 4 rodas. 4 rodas. Eu vou te falar, eu saí com guia 4 rodas de Brasília para Natal, sessão de Natal, com guia 4 rodas na mão, quando eu tinha 19 anos. Dos restaurantes que eu abri aquele mapa que vinha um guia 4 rodas, mais um mapa do Brasil. Aí eu abria e eu olhava a BR, essa daqui é a cidade, aí parava, a plaquinha assim, tô indo certo. Hoje, resumindo, não existe mais o mapa impresso. Rodas, né? Acabaram, né? E aí, fazendo essa comparação com uma pessoa que faz tráfego pago. Não, isso inclusive é uma pergunta muito comum das pessoas, e o que eu digo é que a inteligência artificial, ela é o nosso melhor e mais barato estagiário. Certo? Por quê? Porque precisa do nosso comando, precisa da nossa orientação, precisa da nossa personalização para aquilo ali. Ela consegue sim, de fato, trazer uma inteligência mais apurada, consegue acelerar a velocidade. Dentro da própria Meta, dentro do próprio Google, já existem inteligências que aceleram as campanhas que são feitas com relação ao público, com relação ao orçamento, com relação a tudo isso. Mas existe, se você quer fazer um básico ali, você pode até conseguir com a inteligência artificial, mas aquilo ali ele vai lhe dar um resultado rápido e limitado. Se você de fato quer escalar para gerar uma inteligência, para ir crescendo sua base de seguidores, de relacionamento, de conversão e de tudo, a inteligência artificial, ela sozinha, ela nunca vai ser capaz de substituir o comando humano que tem uma inteligência especializada naquele assunto. Então, ela supre um básico do básico, mas não os profissionais que de fato querem ter resultado em grandes escalas. O feeling nunca. Será que a inteligência artificial não vai começar a pegar feeling? Porque eu acho que o ser humano tem um feeling. Assim, até trazendo um pouquinho para a parte de contrato. Hoje eu já tenho algumas pessoas que fazem o contrato. Claro que eu já testo e utilizo sim aí a Alphavoo, mas eu não deixo passar uma vírgula sem ser lida. E já aconteceu, para você ter uma ideia, um contrato onde no meio do contrato tem uma cláusula completamente leonina para a parte. Então, assim, aí você chega e pergunta aí, mas essa cláusula aqui, ela não está incompatível com o restante do conteúdo do contrato? Você tem razão e tal, e muda. Então, assim, a gente precisa o quê? Cada vez mais estudar mais, se preocupar e não parar de pensar, porque a IA, às vezes as pessoas, elas dão os comandos, criam documentos enormes, fica com a falsa sensação de que tem algo bom e você sequer leu o que tinha ali. Você controlou ele. Saiu um estudo da Universidade de Stanford, foi o primeiro estudo com um número significativo de pessoas, e ele disse que aumenta em 62% a velocidade da entrega, porém diminui em 32% a sua capacidade intelectual. Ou seja, o ser humano está ficando mais rápido, porém menos inteligente. Agora, é uma realidade que todo mundo vai ter que lidar. A IA não vai substituir o ser humano. Ela vai substituir o ser humano que não sabe utilizar a IA, que não sabe dar o comando correto para a IA. A IA ela deixou de ser uma tendência e passou a ser uma pendência. Então, hoje, quem que não conhece de IA
o básico que seja, já está bem atrás do mercado. E foi assim nos últimos 20 anos, a humanidade ela evoluiu mais que nos últimos 20 séculos. Então, assim, as coisas estão muito aceleradas. Você vê, compara um vídeo que você fazia 6 meses atrás com a IA e um vídeo que você faz hoje, e são só 6 meses de diferença, né? Então vai sim chegar ao ponto do que o Google lançou hoje uma ferramenta que diz que vai potencializar todos os seus anúncios, vai pegar a sua paleta de cores, logomarca e fazer todo o seu marketing em minutos. Mas vamos lá, quem é que vai analisar isso aí? Ah, não, mas a IA dele já vai trazer análise completa de acordo com o quê? Com as campanhas que você já fez. Só que uma campanha, quem trabalha com lançamento sabe, ela muda de 3 em 3 dias. Por quê? Porque o comportamento humano também muda. Então, como quem consome a IA é o ser humano, vai mudar, vai mudar. E a IA, ela precisa ter o humano que conheça essas nuances para poder dar o comando certo, aí sim ela trabalhar. Mas fato é, vai diminuir a quantidade de funcionários, né? Quem tem aí 100 funcionários, por exemplo, já tem ecossistemas que a gente conhece, que antes tinha 180 funcionários e hoje em dia tem 30. E o resto, automação. Tudo automação. Tem IA que passa dias e noites só vendendo, só vendendo, só vendendo, com uma única pessoa operando. Então você imagina o que antes eu precisava de uma sala com 52 telemarketing vendendo o dia todo, hoje em dia eu coloco IA para fazer. Verdade, vai acontecer. Já está acontecendo, né? Já está acontecendo. Ela deixou de ser uma tendência e passou a ser uma pendência. Gostei dessa do vou usar. Fica à vontade, mas não é minha, tá? Aprendi com o Pedro, o meu amigo da Lion. Ótimo. Pra gente encerrar aqui por causa do nosso tempo, né? Que foi breve, mas foi bem legal. A gente tem aqui no Discast, e o nosso propósito aqui é gerar conexões para transformar e melhorar a vida das pessoas. E aí eu queria que você deixasse aqui, por último, aqui para encerrar aqui o nosso Discast, quais as conexões vocês tiveram nessa passagem, né? Hoje vocês estarem aí no digital aí, sempre aí inserido, né? Que fizeram, onde foi as conexões aconteceram que fizeram todo sentido de mudar, né, a vida de vocês, porque a gente conversou um pouquinho na hora do almoço que acho que vocês estão mais leves, estão mais felizes, né? Então houveram momentos e conexões que fizeram essa coisa acontecer, né? Então, onde que foram elas aí, onde vocês poderiam deixar um pouquinho pra gente essa mensagem aqui para os nossos. Para mim, primeiro foi a nossa conexão, né? Eu ia falar isso. Oh, baby, nossa. Vamos. A gente trabalha junto, dorme junto, acorda junto, treina junto, faz tudo junto. E assim, é um tentando sempre trazer o melhor do outro à tona. Então, essa conexão que existe entre a gente, ela por si só já valeria a pena. Porém, o digital, ele nos ambientes que a gente escolheu fazer parte, eles são muito íntegros. É tanto que a gente chega numa mesa e não tem o menor medo de compartilhar o que deu certo e o que deu errado. E às vezes você está compartilhando aqui um negócio que você vendeu R$ 500 e tem um cara ali de 5 milhões que lhe aplaude e faz, vou botar no meu negócio também. Aí é quando você vê que você, com pouco que você consegue fazer, você consegue contribuir com um cara que já faz muito. E ele consegue contribuir e dividindo a gente vai multiplicando, multiplicando, multiplicando. Mas aí eu falando, né, como base, né? Eu tenho a minha fé, eu tenho Deus como base, depois eu tenho a minha saúde, porque eu preciso ter saúde para performar, depois eu tenho a minha família, né, para cuidar, e depois os negócios. Então, a minha ordem de prioridade de vida é essa. Isso tudo está muito conectado. Tem que estar muito conectado. Eu tenho que estar bem com o meu fazer o bem ao próximo. Eu tenho que estar bem de saúde para poder ter energia, para poder performar.
eu tenho que estar bem com a minha família para ter saúde mental, para ter paz de espírito, para ter mais motivação para correr atrás. E aí, os negócios que é para fazer Acontece. acontecer. Pô, essa saudação me surpreendeu. Foi a primeira resposta que eu escutei, assim, né, da conexão das pessoas, assim, no caso de vocês dois. Legal, assim. Nós somos um pouco disruptivos disso. Mas é verdade, sem dúvida, a primeira e a mais importante de todas as conexões foi nós dois, e foi isso que fez a gente ter coragem para poder descobrir e entrar num universo onde a gente não conhecia e não sabia nem de fato o que é que era. A gente só fez assim: você tá comigo, você confia em mim, eu confio em você, então vamos que a gente vai conseguir. Pronto. Essa daí foi a primeira grande conexão, e daí até hoje nunca deixaram de ter conexões. E a gente tá aqui sentado na mesa é uma prova de uma conexão, né? A gente sentou lá em Natal, quando vocês foram, num jantar, e começamos a conversar, já encontramos o marketing e o podcast como um ponto em comum, e hoje nós podemos estar aqui, é um prazer enorme poder estar aqui conectado no DCcast, poder compartilhar um pouco do que a gente sabe, do que a gente vive, que é isso, todo mundo tem algo para ensinar, todo mundo tem algo para aprender, e na hora que a gente pode contribuir com a vida do outro um pouquinho melhor, a gente acaba recebendo aquilo ali em 2, 3 vezes mais. Então, eu fico muito feliz que tenham projetos como esse, que você possa aí continuar gerando conexões com mais e mais pessoas, que possa fazer cada vez mais, porque realmente muitas vezes muitas pessoas se preocupam na internet também com questão de quantidade, não é sobre quantidade, é sobre qualidade e sobre o poder que a sua mensagem tem. E, assim, eu queria encerrar falando para as pessoas que têm vontade e desejo de estar no mercado digital, que não tenham medo, que tenham coragem, que façam a sua parte, que não queira transformar o mundo, mas queira transformar ali a sua vida e a vida de quem você pode alcançar, dando um passo de cada vez e estando sempre em movimento, porque é o movimento que gera conexão e é a conexão que vai gerar a transformação aí. Coraction. Coracticum. E Coragem. diferente do medo, o medo é uma reação, né? Caiu alguma coisa aqui, eu me assustei, tive um medo. A coragem não, a coragem ela é uma ação. E segundo os gregos, é uma ação que deriva do coração. Daí o corático, né? O nome da nossa agência. Mas eu queria lhe parabenizar. Eu sou profissional de bastidor. Então eu venho aqui, eu olho a house, eu vejo as câmeras, eu vejo a sua estrutura, ela é incrível. Parabéns, verdade. Mas aí eu tenho que falar que essa estrutura, como que eu falei, 1% de mim não é nada comparado né? 100% de mim não é nada comparado a 1% do meu time. Então, se tem isso daqui tudo, é porque eu tenho um time que está engajado para poder fazer. Com certeza, é realmente impressionante. Fique esse agradecimento, mas que eu repasso isso para o meu time. É sempre extensivo, a todos. Se a gente não faz nada sozinho. Temos de dizer O poder A gente leva o mérito, eu falei, cara, né? mas a gente tá aqui, o nosso time tá lá em Natal também funcionando, tá fazendo empreada. Por causa disso que a gente consegue estar aqui, né? Tem a nossa participação, né? Mas a gente sabe que é um conjunto de... Porque às vezes até o leigo acha que é o quê? Uma mesa, uma televisão, um microfone, e não consegue enxergar tudo que está por trás, que a gente teve a oportunidade de conhecer. Eles acham que é vocês dois ou eu, não é? Uma estrutura de gente, pessoas que fazem o que acontecer. Né? Certo? E isso aqui é um lugar de conexões, é um lugar que permite criar conteúdo de valor e você conduz muito bem a... Obrigado. Eles perguntaram qual foi o roteiro, dá um tempo. Não tem roteiro ali. Não tem roteiro. Isso aí, galera. Obrigado aí, mais esse cast acontecendo. Obrigado pela audiência. Deixa seu like aí, compartilha se faz sentido para você e para outras pessoas. Um abraço, obrigado. Obrigado. Aí, valeu.